Annalise, aceita aí nosso convite. Já fez o convite? Vamos esperar o nosso diretor fazer o convite para a nossa pessoa convidada. Abre aí, né? Tá aí. Já no centro? Não chama. Vamos aguardar, gente. Annalise, aceita aí. Aceitei. Desculpa, deu uma leve travada, mas já estamos voltando. Pela graça de Deus. Tudo bem, Ana? Calma aí. Tá bom a imagem, a luz? Olha aí o diretor, Hugo. Deu. Tá. Tá, olha. Show. E aí, Ana? Aqui, primeiro eu queria dizer, foi sacanagem essa música. Só isso que eu tenho a declarar. Gente, uma surpresa. Para você que não sabe, está assistindo essa live, essa música linda de Nossa Senhora da Annalise. Então, foi uma surpresa para ela. A gente não contou para ela. A gente não ia contar, né? E nem contamos. Quase que a gente deu uma gafe hoje. Mas acho que deu certo. A gente tentou fazer uma surpresa para a Ana, a música dela, e a gente tem muito orgulho de você. É isso. Linda mesmo. Meu filho, eu tava nervosa, quase chorei. Não, a gente ia aqui tirar uma música em cima da hora, tem um zerinho. Tá? Mas Ficou linda, a minha versão. vai, Ana, agora é com você, tá? Deus te abençoe e vai que vai. Amém. Queremos te escutar. Então, vamos começar, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Annalise. E eu queria avisar que eu tô um pouco nervosa. Eu não sou muito das câmeras. Não tô acostumada com essa vida de digital influencer, mas vamos tentar. As meninas me chamaram para partilhar um pouco com vocês, né? Para conversar, pra gente ter um bate-papo. E eu escolhi uma palavra pra gente partilhar hoje, pra gente conversar um pouco. E essa palavra tá em João, Evangelho de São João, capítulo 21, de 15 a 19. A gente vai ler agora. Eu queria que se alguém tiver. João 21. João 21, 15 a 19. 15 a 19. Isso. Ai, eu amo essa palavra, hein? Essa palavra é Podemos? maravilhosa. Amém ou misericórdia? Amém, igreja. Amém. Então vamos lá. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gosto muito, né, dessa passagem, eu sou até suspeita para falar, que eu me identifico assim muito com Pedro, que eu acho que o Pedro é bem assim ousado, chega até a ser cara de pau às vezes. Mas eu sempre gostei muito dessa palavra porque ela sempre me fez me colocar muito no lugar de Pedro, imaginar o quanto Pedro estava ferido e triste com tudo aquilo que tinha acontecido, né? Porque essa palavra ela vem logo depois, é a terceira vez que Jesus aparece para os discípulos, depois da sua morte e ressurreição, e justamente depois que Pedro negou Jesus, né?
Então, assim, eu sempre me perguntava, falava assim, nossa, Jesus pareceu até um pouco rude com Pedro, porque ele toca na ferida de Pedro, porque se a gente for analisar no rodapé da Bíblia, fala que as 3 perguntas que Jesus fez a Pedro, questionando, né, do amor de Pedro, tem referência às 3 vezes que Pedro negou Jesus. Da Bíblia Ave Maria tem no rodapé, se vocês forem olhar. E eu sempre fiquei pensando muito nisso. Falei assim, nossa, Jesus chegou logo na voadora, né? E Pedro não estava sozinho no momento do diálogo. Pedro estava com outros discípulos. Aí você imagina o climão, né? Os outros discípulos pensando, meu Deus, ele está perguntando para Pedro e sabendo de toda a realidade. E eu ficava imaginando, gente, foi uma situação realmente complicada. Só que, por incrível que pareça, eu nunca tinha parado para pensar no pré. Eu sempre gostei dessa parte do evangelho, mas eu nunca tinha parado para pensar no que antecedeu essa parte. E no início do capítulo, no capítulo 21, vou fazer um resumão, vai falar que Pedro vai encontrar, que Jesus vai encontrar os discípulos à beirada da margem sem falar que é ele. Ele chega, simplesmente pergunta, amigos, tendes o que comer? E eles falam que não. E Jesus então manda eles lançar as redes e eles conseguem puxar as redes cheias de peixes. Isso é muito engraçado. E assim, Jesus foi muito sábio e extremamente doce, porque se a gente for lembrar, essa situação já aconteceu uma outra vez, que foi na passagem da pesca milagrosa. E exatamente nessa passagem que que Jesus chama Pedro a ser pescador de homens. Então Jesus foi extremamente doce quando ousou chamar Pedro primeiro, antes do diálogo, lembrar do chamado, lembrar da eleição de Pedro, para depois lembrar da negação e de tudo aquilo que tinha feito e causado e ferido Pedro. Então ele prepara Pedro para esse diálogo. E Jesus, assim, acima de tudo, quer mostrar e recordar a Pedro que nossas imperfeições, assim como as imperfeições de Pedro, são incapazes de interferir na perfeição de Deus. E que a inclinação de Deus para nós é sempre a mesma, é sempre inteira e total, independente da nossa inclinação. E aí você vai pensar, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso errar, eu posso pecar. E assim, o livre-arbítrio nos dá essa liberdade de sim, de fazer o que nós quisermos. Mas a nossa inclinação deve estar cada vez mais, por amor, inclinada a Deus, voltada para Deus. E por isso mesmo Jesus pergunta a Pedro se o ama. Porque é por amor que nós fazemos renúncias, é por amor que a gente volta para Deus e se inclina a Deus, né? E Jesus queria mostrar para Pedro que as promessas de Deus para sua vida, elas não foram apagadas no momento da negação. Porque Pedro já era eleito, Pedro já era escolhido, mesmo imperfeito, porque Deus sabia que Pedro era imperfeito, né? Jesus, acima de tudo, sabia, porque convivia com Pedro, sabia quem ele era, conhecia a essência de Pedro, e mesmo assim insistiu em Pedro, quis que Pedro fosse escolhido. Jesus entregou a chave do céu a Pedro, Jesus fez de Pedro pedra para edificar a igreja, então Jesus já tinha confiado muitas coisas a Pedro. E mesmo quando ele lembra da negação e ainda confia mais uma coisa a Pedro. Lembra de apacentar as ovelhas, de cuidar dos cordeiros, ou seja, dá a missão de pastorear, de cuidar daqueles que viriam depois. E eu tô olhando aqui para baixo que eu tenho um roteiro para não me perder, porque senão sou desconexa. E é exatamente isso que, no momento em que Jesus encontra Pedro, é muito interessante a gente pensar que Pedro está pescando. E se a gente for parar para analisar, Pedro como pescador era a profissão de Pedro antes de conhecer Jesus. Então, no momento que Jesus encontra Pedro está pescando, quer dizer que Pedro tinha voltado para a vida velha. Pedro tinha se conformado com tudo aquilo que ele tinha vivido e com a negação e tinha parado ali e aceitado que ele era, assim, um negador, um pecador e que não tinha mais dignidade para servir a Deus. E aqui Deus vem mostrar pra gente que ele não quer de nós perfeição, ele não espera de nós essa dignidade, porque ele sabe que já nós somos dignos, né? Nós somos indignos, aliás, nós somos indignos de tudo aquilo que vem de Deus, porque Deus é infinitamente maior. Mas ele espera de nós a inconformidade. Ele não espera de nós perfeição, mas inconformidade. Que nós não nos conformemos com aquilo que é errado em nós ou com aquilo que me afasta de Deus, que me afasta da presença de Deus e da promessa que ele tem para minha vida. As perguntas que Jesus faz a Pedro é exatamente para fazer memória, para Pedro recordar que tudo aquilo que ele fez com Jesus antes e faria depois desse encontro seria sempre por amor a Deus, por amor a tudo que ele tinha vivido.
E uma coisa que Deus já falou comigo há muito tempo atrás, e que eu lembrei quando eu estava rezando, e depois eu partilhando com a Tainã também sobre esse momento, que Deus colocou uma frase no meu coração que era exatamente assim: sem memória não há fidelidade. E é exatamente isso que Jesus queria recordar a Pedro, que a memória de tudo aquilo que ele tinha vivido com Jesus, de tudo aquilo que ele tinha passado, do chamado dele, é o que faria fiel de verdade. Porque ao lembrar de tudo que Deus tinha feito com ele, de onde Jesus tinha o tirado, de todo aquele momento difícil que ele estava, até o momento da negação em que Jesus, né, estava ali prestes a morrer, que Pedro nega Jesus e que fica naquela situação em que ele acha que tudo acabou, Jesus vem recordar que nada é capaz de tirar as promessas dele para a nossa vida. E que nós temos, então, que estar inconformados com essa realidade, dessa realidade de tudo aquilo que me afasta de Deus, que me afasta da vontade de Deus e das promessas de Deus para a minha vida. São João Paulo II dizia que santo é um pecador que nunca desiste. E eu entendi isso com inconformidade, ou seja, com alguém inconformado com aquela realidade, que insiste, que persiste. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Um impulso do nosso coração, um impulso de amor, um impulso que nos leve a estar perto da vontade de Deus. E vai doer, vai ser difícil. Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente gosta, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de coisas que, às vezes, muitas vezes a gente deixou como prioridade na nossa vida. Mas a gente tem que lembrar que o lugar de Deus na nossa vida é lugar de prioridade, que deve estar acima de todas as coisas, e que o nosso lugar também é um lugar de eleição. Deus nos escolheu, Deus nos fez eleito, e deu esse lugar a nós, não porque nós merecíamos, não porque ele acreditava que nós não íamos errar, porque assim como Pedro, nós estamos sujeitos a errar. Pedro conhecia a verdade, que era Jesus, a verdade encarnada, e a Bíblia vai dizer que conhecereis a verdade vos libertará. E mesmo conhecendo a verdade encarnada, Pedro se fez escravo, né? Pedro negou Jesus, Pedro pensou muito mais nele do que pensar na verdade de Deus, naquilo que Deus tinha sonhado para ele. E nós também não estamos impunes, libertos, né, disso. Nós temos também essa tendência a errar, a estar cada vez mais distante de Deus, mas a nossa inconformidade, o nosso coração inconformado deve buscar cada vez mais estar perto de Deus, estar na presença de Deus. A nossa memória ela deve sustentar a nossa fidelidade. Nós devemos lembrar sempre daquilo que Deus sonhou para nós, daquilo que nós temos como propósito, né, para a nossa vida, que uma vida sem propósito de nada vale, né? Nós estamos aqui com um propósito, Deus nos escolheu, Deus nos enviou com o propósito de levar almas para Ele, de assim como Pedro também sermos pescadores de homens e buscar cada vez mais almas para Jesus, e principalmente a nossa alma está cada vez mais voltada para Deus, cada vez mais inclinada para Deus. E a nossa essência é a essência de eleito, é a essência de chamado e escolhido por Deus. E muitas vezes a gente se esquece disso, né? E por isso que é importante a memória. Jesus quis chamar a Pedro, conversar com Pedro, fazer esse diálogo, exatamente isso, para trazer Pedro à memória de tudo que eles tinham vivido juntos. E eu tenho certeza que, como eu tenho, Andressa, Wendy, a Poli, todo mundo tem momentos muito lindos e marcantes em nossa vida que foram vividos com Jesus, e que toda vez que a gente lembra dá aquela sensação, né, de nostalgia, de lembrar, de recordar de tudo aquilo que vivemos com Jesus. E é exatamente isso que Deus quer em nós. Deus permite que nós vivamos esses momentos para que eles nos sustentem quando a gente perca as nossas forças. É lembrando que Deus esteve conosco, que a gente não se esquece que Ele está conosco independente de qualquer situação, né? E eu acho que a mensagem, assim, geral de tudo isso que a gente viu hoje, dessa palavra principalmente que eu consegui pegar, é que Deus espera de nós a nossa inconformidade, esse impulso, o nosso coração voltado para a vontade dele, e que a gente nunca se esqueça que as promessas de Deus não são apagadas pelas nossas imperfeições. Eu acho que as nossas imperfeições podem nos desviar, sim, dos caminhos de Deus, mas eles não estão apagando as promessas de Deus para nossas vidas. Deus é fiel, né? É uma frase muito clássica, bem clichê, mas Deus é fiel, e é exatamente isso. Ele tem fidelidade naquilo que ele promete e ele cumpre.
Ele quer cumprir isso para a nossa vida. Basta a nossa inclinação estar voltada para aquilo que Ele mesmo sonhou para nós, para as promessas dele para a nossa vida, para os sonhos que Ele sonhou, para os nossos planos, e assim andarmos alinhados com a vontade de Deus. E Deus confia em nós, independente do meu erro, do seu erro, daquilo que nós temos de imperfeições, a perfeição de Deus é extremamente maior, está acima de todas as coisas. E assim como Pedro, Deus também nos chama a apacentar as ovelhas, a apacentar os cordeiros. Deus chama a gente hoje a estar nessa missão, independente de todas as coisas. Deus quer o nosso coração voltado para Ele, voltado para a sua vontade, para o seu querer. E lembrando sempre que é por amor que nós fazemos isso. Por isso Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, exatamente por isso, para lembrar a Pedro que nunca foi por obrigação, e sim por amor. Porque ele amava Deus, porque ele servia a Deus, porque estava do lado de Jesus e conhecia o amor em pessoa, né? E eu acho que é isso, né? Assim, resumindo, a gente tem que lembrar sempre da imagem de Deus como misericórdia para nós, como alguém que está totalmente inclinado a nós, né? 100% inclinado a nós, e que a nossa inclinação deve ser, assim, o máximo para estar mais perto de Deus, para estar mais próximo de Deus. Lembrando que nunca seremos perfeitos, mas temos que buscar ser inconformados com a nossa realidade de imperfeição. Amém? Ana, deixa eu te perguntar. Pode. O que essa palavra representa para a Annalise? Você tem algo para partilhar conosco? Do que você tem vivido? Então, para mim, essa palavra sempre me fez me colocar muito no lugar de Pedro, né? Porque muitas vezes a gente se envergonha, muitas vezes eu me envergonhei de Jesus, de situações em que eu vivi, ou situações que eu passei, e que Jesus fez a questão de, assim como fez com Pedro, de trazer esse diálogo, usar de situações para que eu voltasse à memória de tudo aquilo que ele tinha feito na minha vida e me fazer voltar também. Então, toda vez que eu leio essa palavra, eu lembro de momentos muito específicos que Deus veio ao meu encontro, veio e me recordou de coisas que ele tinha já feito, que eu esqueci, que eu já tinha esquecido, que já tinha passado, mas que ele se mostrava presente, que mostrava que ele tinha um chamado para mim, que ele tinha uma eleição para mim, e que as minhas dificuldades e tudo aquilo que eu estava passando era pro meu bem, era para algo bom, né, que viria depois, e que as minhas renúncias, né, que eu devia fazer eram por amor a ele, por amor ao chamado que ele fez a mim. Acho que é isso. Muito bem. Muito bem. Fico até sem palavras, né, Ana? Porque... até eu tô sem palavras, minha boca tá seca, vou até beber uma água. Alguém quer partilhar alguma coisa, meninos? Assim, Ana falou tudo, né? Só gritou aqui nos nossos ouvidos. Aqui, tá sangrando aqui, tá? Tá sangrando nos nossos ouvidos. Aqui, Jesus falou, eu falei assim, eu não vou ouvir esse berro sozinha, não. Eu vou explanar pro mundo. Todo mundo vai ouvir. Falou pra mim, mas eu não seguro sozinha, não. E a gente tem esse costume, né, Ana? Igual você falou, Pedro, ele negou que Jesus foi atrás dele e perguntou se ele amava. Acho que nesse momento que Jesus pergunta a ele se ele o ama, eu acho que ele está ali meio que confessando, né, os seus pecados e Jesus perdoando ele. Ele está confessando de todo o seu coração. Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Ele fala, sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Você, eu estou confessando meus pecados, eu te neguei, mas eu te amo, se eu posso me perdoar. E eu acho que ali haja aquele ato de confissão, né? Aí Jesus vai e pede, volta, meu filho, e seja pescador de homens. É isso que eu senti quando você falou que ia falar dessa palavra, assim. Essa palavra é muito bonita mesmo. Jesus queria colocar no coração de Pedro arrependimento verdadeiro, né? De tudo aquilo que ele tinha feito, de tudo aquilo que ele tinha vivido, para voltar a ser o Pedro que ele era. Isso. Irmão Pedro. Muito bonito. Ana, muito obrigada pelo seu sim. Eu que agradeço pelo convite. Desculpa qualquer coisa, estou muito nervosa. Nada. Annalise, Oi. você disse algo, uma palavrazinha que é muito conhecida, né? Todo mundo, que a maioria das pessoas fala,
né, que a música ela falou, conhecereis a verdade vos libertará, né? Eu acho que eu complementaria só mais um pouquinho. Mais do que conhecer a verdade, nós precisamos viver com a verdade. E quem é a verdade? Jesus. A verdade, eu não sou mais servo. Você não é somente servo, mais servo. Você é filha, você é amado. Nós esquecemos disso, sabe? Esquecemos que somos amados, que somos queridos por Deus. Nós esquecemos que a verdade é que nós somos libertos no madeiro da cruz. Esquecemos que somos amados por Deus. Nós deixamos que o pecado, que as nossas falhas, que as coisas que vêm no nosso dia a dia nos atrapalhem, sabe? Eu vejo que há muita limitação, há uma barreira, sabe? Nós mesmos colocamos, sabe? Se eu pequei, se eu errei, fiz algo que, entre aspas, se pode ser que é contra o que a igreja ensina, né? Em vez de a gente se aproximar de Deus, a gente se afasta dessa verdade, sabe? A memória que ela falou, A gente esquece que mais do que servos, nós somos filhos, sabe? Eu não sei qual é a situação que você se encontra aí na sua casa, meu irmão, minha irmã, mas eu quero falar para você nessa noite, assim como dizia bem a Annalise, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é, você não é mais servo. Você é filho, você é amado, você é querido por Deus. Acolha isso no seu coração. Deixa o passado para trás. Deixa o passado, é passado. Sabe? Viva o hoje, o agora. O que você pecou, falhou, já foi. Quando você confessa com o Padre, por exemplo, você cometeu um pecado ontem. Você confessou ontem aquele pecado. Se você cometer esse pecado hoje, já não é o mesmo pecado, é outro pecado. Porque quando você se confessou, você foi lavado, revestido pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, já não é o mesmo pecado. Então entenda isso, que você é amado. Você foi escolhido por Deus, assim como disse a Annalise. Conhecerei a verdade, ela vos libertará. Que possamos viver essa verdade no nosso coração. Quando você, junto conosco, você que está em casa agora, você possa fechar os seus olhos e falar: Jesus, há quanto tempo você tem caminhado, Jesus, querendo conhecer a verdade, achando às vezes que eu conhecia a verdade, mas eu me esqueci, Senhor, que a verdade é verdade, Deus. É que eu esqueci que o Senhor me amava. Eu esqueci, Senhor, que eu tinha um Pai. Perdão, Jesus, por esquecer que eu tinha um Pai, que tinha alguém que me ama. Eu esqueci, Senhor, de onde que veio a essência desse amor, Jesus. É um amor, Senhor, que custou sangue. É um amor que custou sangue, foi muito caro. E não há pecado algum no mundo, Jesus, que se compare a esse amor. O Senhor conhece, Jesus, a minha ingratidão, a minha falha, Senhor Jesus. Mas hoje estou aqui, Senhor. Quero saber do passado, hoje estou aqui. Hoje estou aqui. Não porque mereço, eu sei. Tu sabes onde eu andei. Conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que eu não juro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida.
me faz a morada, habita em mim. Me pegue em meu colo, me acolhe em meu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Recebe o meu nada, me faz a morada, habita em mim. Me pegue em teu colo, me acalme em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvores e glórias a ti, Senhor. Louvores e glórias a ti, Senhor. Quero agradecer a Annalise, tá? Obrigado, Ana. Obrigada. Que Deus te abençoe, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, abençoada que você é. Pegando nosso texto. Pega o seu textinho, já coloca as intenções aí nos comentários. Qual a intenção do seu texto? Vamos finalizar. Não esqueça de pedir a Deus agora, né? Para a intenção, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Ou ele já está super em casa, né? Na live. Isso aí. Entendeu? Agora é o momento de você, olha, tomar posse da graça. Tudo aquilo que foi dito. A gente não tá. A gente está sem o celular aqui para ler as intenções. Mas você pode ir escrevendo, o comentário vai ficar aberto. E durante todo o texto você pode ir colocando, tá? Suas intenções. Nós vamos dar início agora ao texto. Vamos lá. Reino em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, para que os seus pecados foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará.
Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. 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 Sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. 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 Sua misericórdia não faltará. Todos juntos. Mãe da divina providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da divina providência, Providenciai. Vinde Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Cadê? Colocar lá por aí. Gente, muito obrigada, tá? Você que participou mais uma quinta-feira. Semana que vem, convide seus amigos. Isso aí. Não deixe de participar, um momentozinho de partilha e de oração a Deus, tá bom? Isso aí. Queria agradecer mais uma vez a Analice e a todos vocês, gente. Participou conosco. Louvado seja Deus. Tainã, Tainã, até semana que vem. Até semana que vem. Nossa curva. Raquel. Gente, um beijo, Amém. tá? E Até semana que vem. Chame Semana seus que vem. amigos. Tá? Manda um joinha aí, manda um beijinho, manda um tchauzinho aí nos comentários. Wesley. Comenta, a gente vai deixar salvo. Outra coisa, ele vai estar lá no meu IGTV. Quando a gente acabar a live aqui, você vai lá e compartilha nos seus stories, tá? Isso Pra aí. quem não assistiu, É verdade. tá? Não esqueça. Você que tá Compartilha. assistindo aí, ó, seu nomezinho aí que tá Comenta passando aí. também. Vai lá e compartilha nos seus stories, tá? Vamos passar essa graça, amém? Amém? Beijo! O amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão forte, o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão forte. Vai pra frente, vai pra trás, vai pro lado, vai pro outro, vai pra frente, vai pra trás, vai pro lado, vai pro outro. Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Valeu! Beijo!